Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciência dos Materiais. Agora a gente vai começar a entrar na parte de propriedades mecânicas dos materiais com a abordagem no conceitos de tensão e deformação. Vamos lá? Bom, gente, primeiro eu queria fazer uma breve introdução do porquê que a gente tem que estudar propriedades mecânicas dos materiais, porque que é importante a gente estudar essas propriedades, né? A gente tem aqui dentro do campo da engenharia diversas especificações, diversas especializações de engenheiro, né? Dessas especificações é o engenheiro estrutural. O engenheiro estrutural é quem determina a tensão, distribuição de tensão, avalia a deformação, faz toda essa parte estrutural. E alguns exemplos aqui de componentes do nosso dia a dia que a gente precisa analisar a tensão, que a gente precisa fazer uma análise de tensão, por exemplo, uma asa de avião, que é essa imagem que eu coloquei aqui. Essa asa aqui ela tem uma parte que é estrutural, por exemplo, essa estrutura aqui do meio, que é a coluna assim, da asa, ela é feita de um material, um metal normalmente mais resistente, normalmente costuma ser uma liga de alumínio. O eixo também de um carro aqui, que é a parte mais solicitada de um carro, ele costuma ser feito de um eixo. Ele costuma ser feito de um aço muito resistente. Então, entender propriedade mecânica de um material é muito importante. Todavia, quando a gente está falando um pouquinho agora de engenharia de materiais, o engenheiro de materiais ele não é tão focado na parte estrutural dos cálculos de engenharia. Ele está mais preocupado na parte de correlacionar a propriedade mecânica de um material com a microestrutura, com a composição. Ou seja, como que eu vou determinar qual vai ser o tipo de material ideal para eu utilizar em determinada aplicação. Por exemplo, por que eu vou escolher aqui na minha asa de avião, eu vou escolher uma liga de alumínio ao invés de escolher uma liga de aço muito mais resistente? Por que aqui no meu eixo eu estou utilizando aço? E que a gente acaba caindo naquele tetraedro que a gente viu lá nas primeiras aulas que a gente viu de ciências materiais, que é um papel da engenharia de materiais e metalúrgica, que é correlacionar, por exemplo, a estrutura do meu material com o meu desempenho, aqui no caso a minha propriedade. Para isso eu tenho que caracterizar, vai depender do processamento e vai depender da aplicação que eu estou procurando. Então, aqui no final das contas, o engenheiro de materiais, ele está preocupado em produzir e fabricar materiais para atender aos requisitos de serviço previstos por essas análises de tensão que o meu engenheiro estrutural ali fez. Então, isso envolve necessariamente uma compreensão das relações entre os materiais e suas propriedades mecânicas. Isso aqui é muito importante. Aqui eu coloquei esse navio porque quando estava surgindo principalmente a parte naval, a gente teve diversos acidentes estruturais com navios devido a um mau desenho ou devido a fenômenos que ainda não eram conhecidos na engenharia, na parte de estrutura de material, na parte de seleção de material, na parte do efeito da temperatura. A gente vai ver mais para frente o efeito da temperatura nos metais, e a gente vai ver que tem diversos fenômenos relacionados à temperatura de aplicação desse meu material. Então, dito isso, vamos começar aqui para entender um pouco mais o que são essas propriedades. Primeiro, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos tipos de esforços que eu aplico no meu material. O primeiro aqui que eu vou pegar é um ensaio de tração. Nessa aula a gente não vai estudar a fundo um ensaio de tração. Eu vou primeiro introduzir algumas ideias de alguns conceitos de tensão e deformação, para em aulas posteriores a gente estudar a fundo o que é um ensaio de tração. Mas, em suma, um ensaio aqui de tração é quando eu estou aplicando uma carga aqui unidimensional e estou tracionando meu corpo de prova. Esse, por exemplo, aqui era o meu cilindro, a priori, e eu apliquei uma carga aqui e uma carga aqui nele. E por causa dessa carga, esse carregamento, eu estiquei, eu tive um alongamento desse meu cilindro, como se eu estivesse pegando uma borracha aqui e estivesse puxando ela nesse sentido. Aqui, obviamente, você não vai ver diferença nenhuma, mas se fosse uma carga maior ou um material mais dúctil, você veria alguma deformação. Então, o que é importante também a gente ver aqui em termos de variáveis aqui que a gente vai trabalhar. É a minha carga F, que é a minha força que eu estou aplicando no meu carregamento. Depois eu vou ter a minha área, que é o quê? É a área a qual está submetida essa força. Aqui no meu caso, a minha área é esse cilindro aqui, onde eu estou aplicando essa força. E por fim eu vou ter a minha tensão, que é o meu sigma aqui, que eu vou ter a minha tensão de engenharia. A tensão de engenharia vai ser a força dividida pela área. A tensão de engenharia ela é dada em megapascal, que é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado.
A tensão, ela vai ser uma propriedade que ela vai depender da área que eu estou atuando aqui, né? Porque se eu tenho uma força fixa e eu aumento a minha área, né? Se isso aqui é constante e eu estou aumentando isso aqui, a minha tensão vai reduzir. Então a tensão, ela depende de qual é a geometria da peça que eu estou aplicando essa carga. E depois eu vou ter a minha deformação de engenharia. O que é a minha deformação de engenharia? A deformação de engenharia é exatamente quanto que o meu corpo de prova ele variou devido àquela aplicação daquela carga, o quanto que eu deformei devido àquele carregamento que eu impus no meu material. Aqui eu tinha um material que ele estava com uma dimensão L0 aqui de comprimento. Depois que eu apliquei a carga nele, eu tive uma dimensão L qualquer, que eu não sei quanto que é. Essa dimensão L ela é um pouquinho maior que a minha dimensão L0. Então, quem que vai ser a minha deformação? A minha deformação vai ser exatamente aqui, o meu LI menos o meu L0. Quem é meu LI? O meu LI é exatamente o meu comprimento devido a uma carga em um instante I. O meu L0 vai ser o meu comprimento inicial e aqui o meu L0 é o comprimento inicial. Então, a minha deformação basicamente vai ser o meu alongamento, que eu vou chamar de ΔL. O meu ΔL é quanto que o meu material alongou dividido pelo meu L0. E o alongamento é dado em milímetros, e a minha deformação, a gente usualmente fala que ela é dada por milímetros por milímetros. Por quê? Se aqui em cima é milímetro e aqui embaixo é milímetro, eu vou cortar essa unidade. Aí ela vai ficar dimensional. Então, normalmente a gente fala milímetro por milímetro, ou a gente fala em percentual. Aqui eu tenho exatamente um esquema de um ensaio de tração, né? Eu tenho um corpinho de prova, esse corpo de prova ele é fixo na minha máquina, e essa máquina, devido ao giro aqui desses meus eixos aqui, ele vai pegando e vai deformando esse meu corpo de prova. E esse meu extensômetro é o que avalia quanto que eu deformei. Mais para frente a gente vai ver isso com bastante detalhe. A gente está aqui mais para entender quais são os tipos de carregamentos que existem. Esse aqui é exatamente um corpo de prova padrão utilizado no ensaio de tração normalizado, né? Eu tenho até um aqui para vocês. Ó. Esse aqui é um corpinho de prova de alumínio, que ele foi utilizado para... Esse aqui, se não me engano, foi utilizado para ensaio de fadiga ou de tração para o curso de Engenharia Mecânica da PUC-Rio. Um outro tipo de ensaio que a gente tem vai ser o carregamento aqui, o ensaio de compressão. No ensaio de compressão, a lógica é bem parecida com o de tração, porém é o contrário. Ao invés de eu estar tracionando meu corpo de prova, eu vou pegar ele aqui e vou estar comprimindo. Normalmente a gente não faz isso com metal. Esse tipo de ensaio ele é muito utilizado para cerâmicas, aqui para eu avaliar, por exemplo, a resistência de um concreto. Por que para um concreto? Porque a aplicação normalmente do concreto ele está em tensão compressiva. Quando você está fazendo uma pilastra, uma coluna, você está comprimindo aquele concreto. Então é interessante você entender como que esse material ele se comporta devido a uma tensão compressiva. No fim, a minha lógica é mais ou menos a mesma. Eu vou ter uma tensão que em MPa, uma área em metro quadrado, uma carga em Newton. A minha deformação vai seguir a mesma lógica, só que agora eu vou ter um sentido oposto. Eu vou estar, ao invés de eu estar tracionando, eu vou estar comprimindo. Bom, um outro tipo de esforço que a gente pode aplicar aqui no meu material é o de cisalhamento e o de torção. O cisalhamento, eu já até comentei aqui uma vez com vocês, que é mais ou menos quando eu pego aqui uma folhinha e estou cisalhando ele assim, ó. Estou esticando essas folhas, esses planos. Quando eles fazem esse tipo de movimento aqui, significa que eu estou cisalhando. Eu posso ter um material fixo ali no chão, como é o que está acontecendo ali na minha imagem, e ele vai cisalhar para um lado só. Esse aqui é o meu cisalhamento, que é exatamente esse tipo de movimento aqui quando eu estou aplicando essa minha força aqui cisalhante. Eu vou ter uma tensão cisalhante, que ela vai ser também uma relação entre a força e a área que eu estou aplicando essa tensão, e eu vou ter uma deformação cisalhante. A minha deformação ela é exatamente uma relação com a tangente do ângulo de deformação, porque aqui, ó, pensa que isso aqui é um material sólido metálico, eu deformei ele nesse sentido. Quando eu deformo nesse sentido, essa minha estrutura que a priori era retinha, e ela vai ficar levemente inclinada aqui, e eu vou formar um ângulo θ aqui. E a minha deformação cisalhante é exatamente a tangente desse ângulo θ. Na torção, basicamente, o que ocorre é a mesma coisa. Aqui eu vou ter um cilindro, eu vou estar torcendo ele, e a minha tensão, a minha deformação também aqui, ela é correlacionada exatamente ao meu ângulo aqui, φ de torção em relação ao meu plano que eu tinha originalmente. Uma observação importante para a gente fazer aqui é, por exemplo, da questão do efeito geométrico da carga e a geometria de onde eu estou aplicando essa minha carga. Por exemplo, essa carga aqui a priori, se a gente for analisar ela vai parecer que é um
uma aplicação que eu estou aplicando aqui em transcrição pura no meu corpo de prova. Porém, se eu tomar como referência um plano P', aqui, que é esse plano aqui, que ele tem uma inclinação em relação à carga que está sendo aplicada, ou seja, eu tenho um ângulo aqui entre a carga e o meu plano, o meu plano ele vai estar sofrendo dois tipos de tensões diferentes. Por exemplo, se eu pegar essa tensão aqui e desmembrar ela em uma tensão sigma' aqui, que é exatamente esse sigma', e um tal' aqui, que é a minha tensão cisalhante, eu vou ter que considerar esse desmembramento aqui no meu plano. A gente vai ver mais para frente que a maior parte dos metais, ele na verdade ele deforma devido à tensão cisalhante. A gente vê isso em resistência dos materiais, porque eu tenho um escorregamento entre os planos cristalinos dos meus metais, que nunca são assim, né, um em cima do outro. Normalmente eles são inclinados. Então o que vai definir a minha deformação vai ser exatamente a minha tensão cisalhante, que é uma componente da minha tensão da tração pura. Então, aqui o que é importante a gente ver é que a gente nunca vai estar se deformando ou aplicando uma tensão pura devido ao estado de tensão que eu estou tendo ali no meu corpo de prova. E aqui como eu consigo determinar essas variantes? Eu posso utilizar essa equaçãozinha aqui, que eu vou achar que o meu sigma' vai ser igual ao meu sigma, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, que é exatamente uma correlação geométrica aqui entre a minha carga sendo aplicada e o meu ângulo do meu plano. Para o meu tal' é a mesma coisa. Essas aqui são as duas equaçõezinhas. Não faz muito sentido a gente entrar a fundo nela, já que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe aí embaixo, que eu vou responder com todo o prazer. Lembra de deixar o curtir ou compartilhar nessa aula, que ele ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.